Falamos então em aulas passadas sobre ligações iônicas e ligações metálicas. Ligações iônicas são aquelas na qual geralmente ocorre uma doação de elétrons por um dos átomos que participa da ligação química, e o outro átomo que vai participar dessa ligação ganha os elétrons que estão sendo doados. Como ocorre passagem de elétrons entre os dois átomos, a gente diz então que ocorre a formação de íons. O átomo que passa os elétrons, ele forma um íon positivo, forma um átomo com carga elétrica positiva. O que ganha os elétrons forma um íon de carga elétrica negativa. E essa diferença de cargas elétricas, um positivo, um negativo, é o que mantém os dois átomos ligados, mantém os dois átomos unidos. Na ligação covalente, nós vimos que não existe doação e nem recepção de elétrons. O que existe é um compartilhamento. Ou seja, dois átomos, eles vão compartilhar um par de elétrons entre eles. Ninguém ganha e ninguém perde elétrons. O elétron continua sendo de cada um dos átomos participantes da ligação. Porém, como eles estão próximos, eles compartilham esse par eletrônico entre eles. Tá? E o último tipo de ligação química que nós vamos estudar são as ligações metálicas. As ligações metálicas, elas ocorrem somente entre dois átomos de metais. Quando um metal se liga a outro metal, forma-se o que a gente chama então de ligação metálica, tá? Qual que é a característica dessa ligação metálica? Eu esqueci de comentar com vocês uma coisa bem importante, tá? O horário nosso, ele é das 8h10 até as 9h50, né? Que é a segunda e a terceira aula. Porém, eu tenho um compromisso já marcado já há muito tempo, antes de eu começar a trabalhar com vocês nas aulas de Química, eu tenho um compromisso às 9h30. Então eu não posso deixar esse compromisso de lado, tá? Então a gente vai levar a nossa aula até 9h20. E daí o restante da aula eu não vou continuar com vocês, vou deixar para que vocês terminem depois, aí vocês façam o que vocês têm que fazer na casa de vocês, e para vocês começarem depois às 10h10 com o próximo professor. Para a semana que vem, nosso horário ele vai mudar, a gente vai começar a ter as duas primeiras aulas. Então, na semana que vem a gente volta com o nosso horário das 7h30 até as 9h, tá? Porque eu tenho esse compromisso 9h30 mesmo e eu não posso deixar ele de lado, senão é 434, Yuri. Para deixar aberto na 434. Eu tenho um compromisso 9h30 e eu não posso faltar nele em virtude de ter mudado o nosso horário. Belezinha? Então a gente vai até 9h20, daí depois das 9h20 vocês vão ter um intervalinho até 10h10. Então olha aqui, ligações metálicas. O que é uma ligação metálica? Prestem atenção aqui o que está sendo dito aqui em cima, gente. Nessas ligações, elas consistem numa infinidade de elétrons liberados pelos átomos que fazem parte dessa ligação. Assim, eles se tornam cátions, ou seja, se tornam íons com carga elétrica positiva, os quais vão ficar envolvidos por uma nuvem ou mar de elétrons, que os mantém unidos. Então imaginem aqui que cada bolinha azul dessa daqui seja um átomo de um metal. Esses átomos, eles vão ter lá na última camada eletrônica deles uma certa quantidade de elétrons. Aqui, cada um desses aqui tem um elétron na última camada eletrônica deles. Quando esses átomos de metal eles se juntam para formar uma ligação do tipo metálica, esse único elétron que eles têm na última camada eletrônica, ele vai se soltar. Todos os elétrons, o elétron da última camada eletrônica de todos os átomos, ele se solta, ou seja, ele não fica mais preso à eletrosfera do átomo, e ele começa a se movimentar por todos os átomos. Então o elétron que estava na última camada eletrônica desse carinha aqui, ó, vai se movimentar por todos os átomos, ele vai ficar em constante movimento, passando por todos os átomos. A mesma coisa, o elétron desse carinha aqui também vai se movimentar por todos.
O desse também se movimenta por todos, esse daqui também, o elétron dele também vai se movimentar por todos. Enfim, o elétron de cada um dos átomos vai ser livre e ele consegue se movimentar com facilidade por entre os átomos. Por isso a gente diz que formam cátions. Cátions por quê? O elétron que estava na última camada eletrônica ele vai sair. Então ele perde o elétron. Se ele está perdendo o elétron, ele forma íon positivo chamado de cátion. Só que agora esse elétron ele não vai estar completamente perdido porque ele vai ficar se movimentando. E ocasionalmente ele passa de novo por dentro daquele átomo do qual ele saiu. Então é por isso que a gente fala também que se forma uma nuvem ou um mar de elétrons. Porque todos os elétrons que foram cedidos por esses átomos, eles vão ficar se movimentando constantemente entre esses átomos. E isso faz com que os metais adquiram estabilidade eletrônica quando eles estão fazendo uma ligação metálica entre eles. Aqui como exemplo eu coloquei o lítio, o sódio, o potássio, que são todos átomos que têm um elétron na última camada eletrônica. Por isso um sinalzinho de menos aqui, tá? Agora esses outros aqui do lado, é o caso do magnésio, do cálcio, do estrôncio, são todos átomos de metais que têm 2 elétrons na última camada eletrônica deles. Então esses átomos eles vão perder os 2 elétrons que eles têm, e esses 2 elétrons eles também vão ficar se movimentando por todos os átomos. Os 2 elétrons desse átomo aqui, os 2 desse, os 2 desse, então vai ter uma quantidade gigantesca de elétrons se movimentando por entre esses átomos. Novamente, daí a ideia de nuvem ou de mar de elétrons. E é essa força de atração entre a carga negativa dos elétrons, gerada pelos elétrons, e a carga positiva gerada pelo núcleo dos átomos que perderam os elétrons, que vai manter todos esses átomos unidos, que vai manter todos esses átomos ligados, tá? Formando o que a gente chama então de metais. Os metais, se a gente pegar lá uma barrinha de ferro, por exemplo, ela é formada por uma quantidade infinita, uma quantidade gigantesca de átomos de ferro. Esses átomos de ferro, eles têm normalmente 3 elétrons na última camada eletrônica dele. Eles liberam esses 3 elétrons, né? Eles perdem esses 3 elétrons, cada um dos átomos perde esses 3 elétrons, e eles vão ficar se movimentando por entre os átomos do ferro a todo momento, dando a estabilidade a eles e, consequentemente, mantendo-os unidos para formar aquela barrinha de ferro que a gente observa, que a gente vê aí formando muitos dos produtos do nosso dia a dia. Tá? Para a gente fechar nosso tema sobre ligações químicas, vamos falar agora sobre propriedade dos compostos. Começando primeiro com propriedades dos compostos iônicos. Daí nós vamos falar dos compostos moleculares e dos compostos metálicos. Só recordando, tá, gente? O que é um composto iônico? É uma substância química que é formada a partir de ligação iônica. Qualquer substância química que seja formada a partir de ligação iônica é chamado de composto iônico. O que é um composto molecular? Composto molecular é aquele que é formado a partir de ligações do tipo moleculares. Tá? Ligações do tipo covalentes. Substâncias que são formadas por ligações covalentes são chamados de compostos moleculares. E compostos metálicos são aqueles em que o material é formado por ligações do tipo metálica. Tá? Vamos começar com o primeiro, composto iônico. Que característica que um material que é feito por ligações iônicas devem apresentar? Prestem bem atenção nessa parte aqui, tá, gente? Primeiro aqui, olha. Primeira característica dos compostos iônicos está no seu estado físico. Os compostos iônicos, todos, sem exceção nenhuma, são sólidos à temperatura ambiente. Ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Todos os materiais que são feitos por ligações iônicas serão sólidos. Não encontramos nenhum composto iônico que seja líquido ou gás nessa temperatura e nessa pressão. Tá? Por que isso acontece, gente? Por que todos os compostos iônicos eles são sólidos à temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão? Porque nos compostos iônicos,
como ocorre formação de cargas elétricas nos átomos, o sódio aqui, por exemplo, representando aqui um grãozinho de sal, um cristalzinho de sal. O sódio e o cloro, quando eles fazem ligação iônica, o sódio perde elétrons e o cloro ganha elétrons. Assim o sódio fica com carga elétrica positiva e o cloro com carga elétrica negativa. Essa diferença de carga elétrica entre os dois átomos vai mantê-los unidos. E quando esse composto iônico do cloreto de sódio se aproximar de outro composto iônico também de cloreto de sódio, essas cargas elétricas vão começar a grudar eles como um ímã. E eles vão formar uma estrutura bem firme, uma estrutura bem organizada. E isso dá a característica de solidez a eles à temperatura ambiental. Tá? Segunda característica aqui dos compostos iônicos. Apresentam elevadas temperaturas, presta bem atenção nisso, elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. O que isso quer dizer? Para eu poder derreter um composto iônico, eu preciso aquecer ele a uma temperatura bem alta, bem elevada, para eu fazer ele entrar em fusão. E mais ainda, depois que ele derreteu, para eu poder fazer ele virar gás, para fazer ele entrar em ebulição, eu preciso de uma temperatura muito maior ainda. Tá? Então todo composto iônico apresenta elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Significa que a temperatura para derretê-los ou para fazer eles virarem gás tem que ser muito alta. Essa característica aqui também é bem importante. Todos os compostos iônicos são condutores de eletricidade. Só que eles só são condutores de eletricidade, eles só conduzem bem corrente elétrica quando eles estão em solução aquosa ou quando eles estejam fundidos. Como assim? O que é fundido? Fundido é quando ele se encontra no estado físico líquido, tá? Então os compostos iônicos eles vão conduzir muito bem a corrente elétrica. Porém, se eles estiverem no estado físico sólido, que é o normal para eles, eles não conduzem eletricidade. Eles são péssimos condutores de eletricidade no estado físico sólido. Agora, se eles estiverem em solução aquosa, significa que se eles estiverem misturados com água, ou então eles estiverem no estado físico líquido, aí eles se tornam excelentes condutores de corrente elétrica. Por exemplo, esse experimentozinho aqui para a gente poder testar se um determinado composto iônico ele é bom condutor. A gente pega lá um pouquinho de água, coloca um salzinho dentro dessa água, uma lâmpadazinha pequena, uma lâmpada geralmente de 2 volts, e uma bateriazinha, aquela bateriazinha que vai geralmente em carrinho de controle remoto. Se nós ligarmos um fio no polo positivo dessa bateria e esse fio for colocado dentro da água com sal, um outro fio ligando o polo negativo da bateria à lâmpada e um terceiro fio ligando o outro polo da lâmpada também ao recipiente com água aqui, a gente vai perceber que a lâmpada ela vai acender. Por que a lâmpada vai acender? Porque a eletricidade vai passar por dentro da solução aqui, da mistura de água e sal, e como o sal, o cloreto de sódio, ele é um composto iônico, e na forma aquosa, diluída em água, ele se torna bom condutor de corrente elétrica, a eletricidade passa por dentro aqui da solução aquosa e vai até a lâmpada fazendo com que ela se acenda. Tá? Então, consequentemente, eles são condutores, eles são bons condutores de corrente elétrica quando em solução aquosa ou fundidos. Ainda, são cristalinos, duros e quebradiços. Tá? Duro e quebradiço e formam cristais. Formam cristais, gente, é que eles assumem uma forma geométrica parecida com um cubo. Se você pegar um grãozinho de sal e olhar ele bem de pertinho, mas bem de pertinho, você vai ver que ele tem o formato. Pegar uma lupa, de preferência, e olhar o grãozinho de sal, você vai ver que ele tem o formato como se fosse um cubinho. Tá? E por último, em sua grande maioria, eles são solúveis em água, ou seja, se misturam bem com água. Isso é na maioria. Tem só alguns exemplos de compostos iônicos que não se misturam bem com água, mas a grande maioria se mistura bem com água. Próximo grupo aqui são os compostos moleculares, ou seja, aqueles que são formados a partir de ligações do tipo covalente. Tá?
Primeiro, os compostos moleculares, que são formados principalmente por ligações covalentes, nas condições ambientais de temperatura, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm, geralmente eles se encontram no estado físico líquido ou gás. A grande maioria das substâncias moleculares a 25 graus Celsius estarão no estado físico de líquido ou de gás. Só alguns exemplos bem específicos podem ser sólidos à temperatura ambiente, mas a grande maioria será líquido ou gás. Tá? Então, líquidos ou gases à temperatura ambiental. Os compostos moleculares, geralmente, eles possuem baixas, olha a diferença do anterior, baixas temperaturas de fusão e de ebulição. Tá? Significa que para que eu possa derreter um composto molecular ou fazer esse composto molecular virar gás, eu não preciso de muita temperatura, não preciso de muito calor. Às vezes, temperaturas bem baixas já são suficientes. É só a gente pegar a água, por exemplo. A água ela congela a 0 graus Celsius. Então, se eu tiver a temperatura de 0 graus, a água já começa a virar líquido. E eu posso ferver a água a 100 graus Celsius, que também não é uma temperatura muito grande, não. É uma temperatura bem baixa, por sinal. Tá? A 100 graus Celsius, a água começa a virar vapor. Tem outros exemplos. Se eu pegar o álcool, que também é um composto molecular, o etanol. O etanol ele congela a menos 17 graus Celsius e vira vapor a 73. Se eu pegar um outro exemplo aí, a acetona. A acetona, que geralmente as mulheres usam para remover o esmalte das unhas, a acetona congela a menos 36 graus Celsius e ela vira vapor a 52 graus Celsius. Tá? Então, são temperaturas de fusão e de ebulição bem baixas. De um modo geral, todos os compostos moleculares, isso sem exceção, são péssimos condutores de calor. Tá? Tanto é que os compostos moleculares eles são utilizados como isolantes térmicos. Por exemplo, lá, se a gente pegar um caso de uma blusa nossa lá, que a gente usa para se proteger do frio em dias com temperatura mais baixa. O material do qual é feita a nossa blusa são de substâncias que são feitas através de ligações covalentes, são compostos moleculares. Porque, no caso, ele se torna um péssimo condutor de calor, então ele impede que o nosso corpo perca calor para o ar, mantendo-nos aquecidos dessa maneira. Tá? Se a gente utilizasse uma blusa de um composto iônico, por exemplo, os compostos iônicos são bons condutores de calor e isso faria com que a gente perdesse calor para o ambiente muito fácil. E por último, a maioria dos compostos moleculares não são condutores de corrente elétrica, ou seja, eles são péssimos condutores de corrente elétrica. A maioria. Porém, existem alguns que são bons condutores, tá? Mas a grande maioria dos compostos moleculares não conduzem corrente elétrica. Se eu fizer o mesmo experimento que eu falei para vocês anteriormente, lá, ligar uma bateriazinha, um fiozinho da bateriazinha eu ligar aqui num copinho com água, um outro fio eu ligar ele na lâmpada e um terceiro fio ligar do outro polo da lâmpada, colocando dentro da solução aqui com água também, e eu misturar agora nessa água não mais um composto iônico, que era o caso do sal. Vou misturar um composto covalente, um composto molecular, que é a sacarose. A sacarose, gente, é o açúcar que a gente usa para adoçar os alimentos, tá? Se eu colocar a sacarose aqui, o açúcar que a gente usa para adoçar os alimentos, e misturar bem, eu vou perceber que a lâmpada ela não acende. Por que a lâmpada não acende? Porque a sacarose ela é um composto molecular e ela é um péssimo condutor de corrente elétrica. Ela não conduz bem corrente elétrica. Os compostos moleculares em geral eles são chamados de isolantes elétricos também, tá? Aquela fita isolante que a gente usa para vedar os fios é feito de uma substância que tem ligações covalentes na sua composição, para ela evitar que a corrente elétrica que está passando por dentro do fio ela se dissipe, ela seja perdida, tá? E por último, compostos metálicos agora. Gente, os compostos metálicos são aqueles que são formados predominantemente por ligações do tipo metálica.
Que características esses compostos metálicos têm? Primeiro, a temperatura ambiente, todos eles são sólidos. Só temos uma única exceção, que é esse carinha aqui, olha. Esse carinha aqui é um metal chamado de mercúrio. O mercúrio, ele é o único metal que a temperatura ambiente ele se encontra no estado físico líquido e não sólido como os demais. Agora, todos os demais eles serão sempre sólidos à temperatura ambiental, assim como os compostos iônicos, tá? Geralmente tem elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Mesma característica dos compostos iônicos que a gente viu lá atrás, tá? Então, elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Significa que para a gente poder derreter um composto metálico, ou ainda para fazer esse composto metálico virar vapor, a gente precisa de temperaturas super elevadas, muito grandes, bem maiores do que as dos compostos iônicos, tá? Os compostos metálicos são ótimos condutores de corrente elétrica, são perfeitos para conduzir corrente elétrica, tanto na forma sólida quanto na forma líquida. Diferente dos compostos iônicos que só conduzem bem a eletricidade quando eles estão na forma líquida ou diluídos em água, os compostos metálicos podem conduzir corrente elétrica tanto na forma sólida quanto na forma líquida. Tanto é que a gente usa compostos metálicos para conduzir corrente elétrica. Os fios que a gente usa, do que geralmente um fio é feito para conduzir energia elétrica nas nossas casas? Qual que é o principal material do qual é feito os fios elétricos da nossa casa? Alguém sabe? Cobre? Isso, é feito de cobre. E cobre é o quê? Um, É um... um ótimo condutor? Mas Um como condutor de como eletricidade? que eu classifico o cobre? Ele é um composto iônico, molecular ou metálico? Metálico? Metálico. Então por isso que a gente usa fios de cobre na instalação elétrica das nossas casas. Porque ele é um composto metálico e ele é um excelente condutor de corrente elétrica, tá? E o fiozinho, ele é sólido, tá? Ele não é líquido e não é gás, ele é sólido. Então ele conduz bem corrente elétrica na forma sólida. Os metais também são excelentes condutores de calor. Me dá um exemplo de quando a gente aplica essa propriedade de usar um metal para conduzir calor. Em que situação que essa propriedade dos metais ela é usada no nosso dia a dia? Na solda? Na solda, pode ser? Quando se utiliza a solda para poder ligar duas partes metálicas, sim, a solda também é um bom exemplo dessa característica de condução de calor. Mas vamos pegar um exemplo dentro da nossa casa. Dentro das nossas casas. Aonde que a gente usa essa propriedade de condução de calor dos metais? No fogão? No fogão. Geralmente o que a gente coloca sobre o fogão? As panelas, né? E do que as panelas são feitas? Metal. Metais, tá? Por que a gente tem panelas de metal? Porque o metal é um ótimo condutor de calor. Assim vai pegar, o fogo vai aquecer o metal conduz bem o calor e cozinha o alimento rapidamente, tá? Diferente que se você tivesse uma panela, por exemplo, lá de um material que fosse um mau condutor, o alimento ia demorar uma vida inteira para poder cozinhar lá o alimento dentro dessa panela que fosse feito de um péssimo condutor de calor, tá? Aí agora aqui, geralmente eles apresentam brilho, tá? Eles têm uma característica de luminosidade bem importante, eles são brilhosos. São resistentes à tração, ou seja, eles não são quebrados, eles não são modificados facilmente. Não se misturam bem com água, os metais eles são praticamente insolúveis em água. E eles são dúcteis e maleáveis. O que é ser dúctil? Dúctil é ter essa capacidade aqui de ser transformado em fios facilmente. Então, dúcteis porque eles podem ser transformados em fios ou em folhas facilmente, tá? Tanto é que os metais eles são aplicados aí praticamente em tudo ao nosso redor. A lataria do carro, os eletrodomésticos que a gente tem em casa, até mesmo
a placa-mãe do seu celular ou do seu computador é tudo feito de metal, tá? Por causa dessa capacidade dos metais serem dúcteis. E eles são maleáveis, gente. O que significa maleáveis? É que eles podem ser facilmente moldados. Eu posso pegar um metal com essa forma aqui, por exemplo, essas formas de cilindro aqui, e posso transformar ele na forma que eu quiser. Se eu quiser deixar ele quadradinho na forma de uma folha, eu deixo. Se eu quiser deixar ele no formato de um cubo, dá para fazer também, porque eles são muito maleáveis. É muito fácil a gente moldar um metal. Tá? Essas são as características dos compostos metálicos. Agora eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, pessoal. Peguem lá a apostila de vocês lá na página 434. Todo mundo. Já tô lá, tio. 434, tá, gente? Todos já acharam a apostila aí? Uhum. Vamos lá, vou dar 2 minutinhos aí pra vocês caçarem a apostila, página 434. Que a gente vai fazer as atividades ali da apostila de vocês. A 334 a gente já fez, não? Eu não Já. sei dizer, Jéssica, porque eu não tenho essa apostila de vocês, eu não sei onde ela parou, mas eu vou fazer desde o início. Ah, não, então tá. Vou fazer tudo certinho. Daí, se vocês já tiverem feito, vocês conferem. Se vocês não tiverem, daí preenche de novo, tá? Preenche a apostila, tá? Beleza. Vamos lá então, gente. Ah, não, esqueci de falar aqui do nosso último slide, essa questão de alotropia, tá, gente? Alotropia é uma propriedade que as substâncias têm de formar vários tipos de substâncias a partir de um mesmo elemento químico. Por exemplo, aqui nós temos duas substâncias, que é o gás oxigênio e o gás ozônio. Os dois são feitos só de um elemento químico, que é o oxigênio. Só que o gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio ligados de maneira covalente, e o gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio ligados de forma covalente. Tá? Essa característica aqui de um único elemento químico, que é o oxigênio, formar duas substâncias diferentes, que é o oxigênio e o ozônio, é uma característica que a gente chama de alotropia. O carbono também faz isso. O carbono ele é capaz de formar 4 materiais diferentes: o grafite, o diamante, o fulereno e o nanotubo. O grafite, pessoal, é esse negocinho que tem na ponta do teu lápis aí. O grafite ele é feito só de carbono. O diamante, que é aquela pedra preciosa que geralmente vem em anéis, que é muito apreciada pelo seu valor comercial, ele é feito da mesma coisa que o grafite, exatamente da mesma coisa que o grafite. A diferença é só a organização dos átomos, como os átomos eles estão organizados dentro do material. Tá? O fulereno também é feito da mesma coisa que o grafite e o diamante, só tem uma organização diferente, num formato mais icosaédrico. E os nanotubos formam uma rede com formato tubular. Tá? E aqui embaixo a gente tem o enxofre. O enxofre também pode formar 2 materiais diferentes, que é o enxofre rômbico, que é esse aqui que parece uma pedrinha, e o enxofre monoclínico, que é esse daqui que parece um monte de palitinho. Tá? Isso também, os dois são feitos só de enxofre. A diferença é a estrutura do enxofre, como ele se organiza para formar a substância aqui. Essa capacidade que um elemento químico tem de formar várias substâncias químicas diferentes a partir de um único elemento é chamada de alotropia. Tá? E agora sim, nossas atividades. Vamos lá? Começamos com o número 1. Respondam para mim. Agora é vocês que vão fazer a tarefa. Eu só vou corrigir o que vocês já fizeram ou o que vocês vão me responder. Considerando o número de átomos e ou íons indicados, escreva a fórmula e classifique as ligações químicas que são formadas entre eles. Por exemplo, aqui, ó, o íon sódio, junto com o íon cloreto, vai formar qual substância? Qual que é a fórmula da substância, se os dois se ligarem? Cloreto de sódio. Silônica? É o cloreto de sódio. Mas como que eu represento o cloreto de sódio? Como que é a fórmula do cloreto de sódio? Ligação silônica? NaCl. Só um pouquinho. A fórmula é... Só um pouquinho. Eu não sei quem falou em NaCl. ligação iônica aí. Tá certo, tá? A ligação iônica tá certo. Mas a fórmula... Vamos escrever primeiro a fórmula. A fórmula é Na...
O quê? NaCl. NaCl. Essa é a fórmula da ligação, NaCl. E agora sim, qual é o tipo de ligação entre os dois? Já foi falado. Silônica, né? Iônica, muito bem, ligação iônica. Então vamos colocar aqui, ó. NaCl é a fórmula e o tipo de ligação é a ligação do tipo iônica. Belezinha? Vamos lá, continuando. 2 átomos de oxigênio. Quando 2 átomos de oxigênio vão se ligar, qual é a fórmula da substância formada? O2. Muito bem, O2. E o tipo de ligação é? Covalente. Covalente, isso daí. O2, ligação do tipo covalente. Quando átomos de Ca mais 2 e átomos de O menos 2 se ligam, qual é a fórmula da substância formada? Qual é a fórmula da substância, gente? Quando Ca mais 2 se junta com o O menos 2. Iônica? Não, eu quero saber a fórmula primeiro. Ah, A ligação tá. é iônica. A ligação é do tipo iônico. Mas qual é a fórmula do composto? Pessoal, só uma coisinha aqui, olha. Lembra que a gente aprendeu a identificar a fórmula quando a gente tem uma ligação iônica? Então a gente vai ter aqui, ó, o Ca mais 2, o O menos 2. Aí como que a gente vai descobrir qual é a fórmula química da substância formada por eles? A gente pega o númerozinho que está em cima do O e coloca embaixo do C. Aí pegamos o númerozinho que está em cima do Ca, do cálcio, né? E vamos colocar ele embaixo do O. Como ficaria a fórmula da substância aqui então? Ca. O. Aí o número que está aqui em cima é qual? 2. 2. Aí vamos colocar o O. E qual é o número que está aqui em cima? 2. 2 também. Então fica Ca2O2. Certo? Só que olha aqui. Eu tenho embaixo do Ca o número 2. Embaixo do O também tem o número 2. Esses dois números aqui, eu posso simplificar eles. 2 e 2, eu posso dividir os dois por um mesmo número, né? Posso dividir os dois por 2. Se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Então eu posso representar isso daqui simplificadamente, sem precisar por Ca2O2. Posso colocar só Ca, como vocês já falaram ali no chat, tá? Então, CaO e a ligação é do tipo iônica. Iônica. Beleza. Na letra D, ligação entre o 2K mais e o O menos 2. K2? Qual é a fórmula da substância? Fórmula da substância é K2? K2 o quê? É O. K2O, muito bem. E o tipo de ligação? Iônica. Iônica, ótimo. E a ligação entre dois átomos de nitrogênio? N2, beleza. E o tipo de ligação? Covalente. Covalente, ótimo. Certo? Então tá aqui o número 1. Vamos lá, no número 2 agora. Da combinação química entre nitrogênio, número atômico 7, e o magnésio, número atômico 12, qual será o tipo de composto formado? NG3 e M2? Como que a gente vai descobrir isso daqui, gente? Tá certo o que o Lorenzo falou, é Mg3N2. Como que a gente descobre isso? O nitrogênio, que é o N, ele tem número atômico igual a 7. Isso significa que ele tem 2 elétrons na primeira camada eletrônica dele e 5 elétrons na última camada eletrônica. O magnésio, que é o Mg, ele tem número atômico igual a 12.
Então quer dizer que ele tem na primeira camada eletrônica ele tem 2 elétrons. Na segunda camada eletrônica ele tem 8 elétrons. E na última camada eletrônica dele, que é a terceira, ele tem 2 elétrons também. Tá? Lembram que as ligações químicas elas são feitas sempre através da última camada eletrônica. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada eletrônica. Tá? Para ele, é mais fácil ele perder esses 5 ou ele ganhar 3 para ele ficar com 8 e se tornar estável? E não sei essa. É mais fácil ele perder 5 elétrons ou ganhar 3 e ficar com 8 para se estabilizar? Ganhar. Ganhar 3. Ganhar. Então, como ele vai ganhar 3, a gente vai representar ele assim, ó. N menos, porque ele precisa ganhar 3. N menos 3, porque ele tem que ganhar 3. O magnésio tem 2 elétrons na última camada eletrônica dele. Para ele é mais fácil ele ganhar 6 para se estabilizar e ficar com 8, ou perder esses 2 e daí a última camada passa a ser a anterior e ele já tem 8 nela. O que é mais fácil para o magnésio? É mais fácil perder ou ganhar? Ganhar? Pra Não ele- perder? Para ele é mais fácil perder. Se ele perde esses 2 elétrons, então eu posso representar ele assim, olha. Mg. Como ele vai perder, a gente vai colocar mais 2. Então a gente tem aqui, ó, N menos 3, Mg mais 2. Aí eu quero saber qual é a fórmula da ligação entre esses dois compostos. A gente vai pegar ele do jeito que eu acabei de explicar para vocês. Vamos pegar aqui, olha, o número que está em cima do Mg. Aqui, a gente vai colocar embaixo do N. E o número que está em cima do N, vamos colocar embaixo do Mg. Vai ficar N2 Mg3. A ordem na qual a gente escreve, gente, tanto faz, não tem importância nenhuma. É a mesma coisa, N2 Mg3 é a mesma coisa que Mg3 N2, dá na mesma, tá? É a mesma coisa. Então, ali quando eu perguntei, vocês me falaram que a fórmula é Mg3N2. O tipo de ligação, como ocorre uma doação de elétrons do Mg para o N, é ligação iônica. E o tipo de composto formado, se ele é um composto iônico, é um composto molecular ou metálico, ele é um composto iônico, tá? Então, composto iônico, ligação iônica, e a fórmula é Mg3N2, como foi falado por vocês aí. Beleza? Próximo. Número 3. Por que nas ligações metálicas não são mostradas as quantidades de átomos? Fala pra mim. Por que nas ligações metálicas não são mostradas as quantidades de átomos? Vocês responderam essa na apostila de vocês já? Sim ou não? Sim. Então, responde pra mim. Por quê? Qual é a resposta aqui? Porque os agrupamentos são formados por diversos átomos conjuntos sem uma quantidade especiais? Não, específica. Isso, porque a união de diversos átomos é uma quantidade bem variada, né? Muitos átomos, sem uma quantidade específica. Não quer dizer que é 1, ou 2, ou 3, ou 10, ou 15 átomos que vão se juntar. Pode ser qualquer quantidade. Pode ser tanto 2 átomos, como podem ser 2 milhões de átomos se juntando, que vai formar a ligação metálica da mesma maneira. Tá? 4. Com base na fórmula eletrônica das moléculas abaixo, mostre sua fórmula molecular de acordo com a notação de Hill. Essa primeira substância aqui, ela é feita de 2 átomos de hidrogênio ligados covalentemente a 1 átomo de oxigênio. Qual é a fórmula molecular dessa substância? Da letra A. Da primeira, que não é na letra A. A primeira, qual é a fórmula molecular? Quando a gente tem 2 hidrogênios ligados com 1 oxigênio. H2. H2O. Ó. Opa, não era para aparecer tudo.
Vamos colocar aqui, H2O. A segunda aqui, que a gente tem 2 Hs e 2 Os. Qual é a fórmula? H2O2. Ótimo, H2O2. A terceira, que nós temos um C e 2 Os. CO2. CO2. Boa, Jéssica. E a última que a gente tem um C e 4 CLs. Mas eu não sei, não fiz. Um C e 4 CLs. C, Cl, 4. Tá? Então, H2, H2O2, CO2 e CCl4. Próximo. Número 5. Essa número 5 vocês já fizeram também? Sim. Sim. Então vamos lá, vamos só fazer a correção, ver se todo mundo já tem ela feita na apostila aí. O açúcar refinado que consumimos normalmente é um composto de sacarose, C12H22O11. O sal de cozinha é constituído principalmente de cloreto de sódio, NaCl. E o óxido de zinco, ZNO, é usado em cremes para as assaduras. Os três se apresentam na forma de um pó branco. Observe os dados a seguir. Então a sacarose, ela é solúvel em água, quer dizer que ela se mistura bem com água, e ela derrete a 160 graus Celsius. O cloreto de sódio também é solúvel em água, também se mistura bem com água, e derrete a 801 graus Celsius. O óxido de zinco, ele é insolúvel em água, ele não se mistura com água, e ele derrete a 1975 graus Celsius. Em um laboratório, os potes que continham sal, açúcar e óxido perderam suas etiquetas. Para distingui-los, uma farmacêutica misturou 30 gramas de cada sólido em água e depois testou a condutividade elétrica das misturas obtidas. Explique o que ela deve ter identificado em cada etapa e as propriedades envolvidas nelas. Então ela pegou 3 copinhos, encheu eles com água. No primeiro copinho ela pôs sacarose. No segundo copinho ela pôs sal, cloreto de sódio. E no terceiro copinho ela colocou o óxido de zinco. Qual foi a primeira coisa que ela observou aqui? Quando ela misturou a sacarose aqui no copinho com água, a sacarose dissolveu ou não? Não. Por que não? Quando ela colocou sacarose no copo com água, ela se dissolve ou não? O que está dizendo Eu aqui? acho que não. Olha aqui, ó, ele fala que a sacarose, a solubilidade, ou seja, a capacidade de se misturar com água, ela diz que a sacarose é solúvel, que significa que ela se mistura sim com água. Então, se ela colocar a sacarose no primeiro copinho aqui, a sacarose se mistura com a água? Mistura. Sim, então ocorreu mistura. Misturou sacarose e água. Aí aqui ela colocou o sal, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio se mistura com água? Sim. Não. Sim, ele é solúvel. Olha aqui, diz aqui que ele é solúvel. Então aqui misturou o açúcar, aqui misturou o sal também. E no último copinho que ela colocou o óxido de zinco. O óxido de zinco é insolúvel. Ele se mistura com água? Não. Então o que acontece com o óxido de zinco ali? Se ele não se mistura com água, onde que ele vai ficar? Onde que fica o óxido de zinco? Quando eu coloco ele lá dentro do copinho com água? Ele vai ficar no fundinho aqui, ó. E não vai se misturar com a água. Vai ficar tudo grudadinho aqui no fundo sem fazer mistura. Então a primeira coisa que ela consegue diferenciar já é isso aqui. Ela já consegue descobrir o que é o óxido de zinco, porque o óxido de zinco não se mistura. Já achou o óxido de zinco. Mas agora ela não sabe aqui qual que é o açúcar e qual que é o sal. Para ela descobrir qual que é o açúcar e qual que é o sal, ela vai testar a condutividade elétrica. Então vai ligar aqui um fiozinho, pôr uma lâmpada. Vamos ver se eu sei fazer uma lâmpada. Olha que lâmpada bonita, gente.
Aí ligar a lâmpada numa bateria, numa pilha. E um fiozinho da pilha vai ligar lá no copinho também. Se aqui tiver sacarose, sacarose é um composto formado por ligações iônicas ou covalentes? Qual que é o tipo de ligação química entre o carbono, o hidrogênio e o oxigênio na sacarose? É iônica ou é covalente? Alguém sabe me dizer? Covalente. Covalente, Lorenzo, tá certo, cara. É ligação covalente. Se é ligação covalente, vai formar um composto molecular. O que a gente viu no slide lá atrás? Composto molecular conduz eletricidade? Não. Não conduz. Então, quando ela ligar o fiozinho aqui na mistura de água e açúcar, a lâmpada vai acender? Não. Não. Então, vamos colocar uma tinta roxa aqui para dizer que a lâmpada não acendeu. Então, a lâmpada não acendeu. No segundo exemplo, ela vai fazer a mesma coisa que ela fez no primeiro. Ligar os fiozinhos aqui na lâmpada, daí ligar a lâmpada na bateria e um fiozinho saindo da bateria para ligar de novo lá no copinho com água. Só que agora ele vai colocar os dois fiozinhos na mistura de água e cloreto de sódio. Cloreto de sódio é feito de ligação iônica ou covalente? Qual é o tipo de Iônica. Iônica, muito bem. Então ele é um composto iônico. Composto iônico conduz corrente elétrica? Sim ou não? Sim. Sim. Só quando ele está... O quê? Líquido. Não é quando ele está líquido ou quando ele está misturado com... Solução aquosa. Com água em solução aquosa. Então o composto iônico conduz bem corrente elétrica em solução aquosa, misturado com água, ou quando ele está líquido. Aqui, o composto iônico está misturado com água. Então a lâmpadazinha aqui, no caso, que foi ligada ao cloreto de sódio, a lâmpadazinha ela vai acender? Vou fazer só a lâmpada, tá? A lâmpadazinha ela vai acender? Sim ou não? Sim. Então ela acende. Vamos fazer ela amarelinha aqui indicando que ela acendeu. Aí dá para ela diferenciar também. Ela já consegue descobrir aqui que onde não acendeu era sacarose e onde acendeu era cloreto de sódio. Tá? Então a resposta aqui. A mistura de sacarose não conduz corrente elétrica, então não acenderia a lâmpada. A de cloreto de sódio conduz corrente elétrica, acende a lâmpadazinha. E a do óxido de zinco nem se mistura com água. Não dá nem para ela testar a condutividade elétrica, porque do óxido de zinco não se mistura com água. Na letra B. Se em vez de fazer o teste de condutividade, a farmacêutica aquecesse os sólidos, qual seria transformado em líquido primeiro? A da sacarose. Por quê? Olha aqui, gente. Olha aqui em cima. Qual das três tem a menor temperatura de fusão? Que significa que ela derrete a uma temperatura mais baixa. Quem que tem o menor valor ali? Sacarose. Sacarose. E que tipo de ligação química tem na sacarose? A gente já falou mesmo? Iônica, covalente ou metálica? Covalente. Covalente, perfeito. Então a sacarose é a que derrete primeiro e ela tem ligações do tipo covalentes. 6. Cientistas encontraram uma substância desconhecida em um meteoro. Ao realizar testes, descobriram que ela apresentava boa condutividade elétrica. Vamos grifar isso aqui, gente. Boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e ductibilidade, ou seja, pode ser transformados em fios. Que tipo de ligação química os cientistas concluíram que essa substância apresenta? Metálica. É o tipo de ligações metálicas. Compostos metálicos é que tem essas três características. Conduzem corrente elétrica, tem maleabilidade, tem ductibilidade. Tá? 7. Observe o esquema abaixo. Então a gente tem uma substância A
que ela é vermelhinha. Uma outra substância B, que é verdinha. Aí aqui mostrou os átomos da substância A se separando, os átomos da substância B se separando, aí depois formando uma ligação química entre os dois, e daí um novo composto formado da ligação entre esses dois átomos aqui, o átomo vermelhinho e o átomo verdinho, formando uma nova substância que eu vou chamar ela aqui de C. Pergunta-se: qual é o tipo de ligação realizada entre o átomo vermelhinho e o átomo verdinho? Qual das 4 etapas mostra isso para nós? Ou seja, permite a gente concluir que é esse tipo de ligação que a gente acha que é a resposta A? Qual é o tipo de ligação que é feita aqui entre o átomo vermelhinho e o átomo verdinho? Iônica, covalente ou metálica? Iônica. Qual das etapas permite a gente concluir que é a ligação iônica? É a etapa 1, a 2, a 3 ou a 4? Por que a etapa 3 permite a gente concluir que é uma ligação do tipo iônica? Por que será? Porque eles estão positivos e negativos. Exatamente, olha aqui, o primeiro aqui, o vermelhinho, ele tem um sinal de positivo, significa que ele tem carga elétrica. O segundo aqui de baixo tem um sinalzinho de negativo nele, significando que ele também tem carga elétrica. Dois átomos com cargas elétricas opostas, né? Dois íons com cargas elétricas opostas, quando eles se ligam, eles sempre vão se ligar por ligações do tipo iônica. Então a etapa 3 permite a gente concluir que esses dois átomos fazem ligações iônicas, tá? Eu esqueci de colocar aqui, tá, gente? É a etapa 3, mas é a etapa 3, tá? Já circulei ela aqui porque eu esqueci de pôr. Letra B. Considerando o esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, qual elemento deve ter tendência de ganhar os elétrons? O verdinho ou o vermelhinho? Verde? Vermelho. Por que o verdinho? Ah, porque tem mais? Não. Não sei tanto. Alguém sabe me dizer por que o verdinho tem tendência de ganhar elétrons? Ninguém sabe me dizer por que o verdinho tem tendência de ganhar elétrons? Então, olha ali. O vermelho, ele aparenta ser um metal, porque ele é sólido, né? Aqui a estrutura dele na etapa 1 é uma estrutura sólida, e ele forma íons positivos. Significa então que ele perde elétrons. O verdinho, ele aparenta aqui ser líquido ou gás, porque tá vendo que ele está bem separadinho aqui, os átomos que formam ele? E ele forma íons negativos. Se ele forma íons negativos, significa que ele ganha elétrons na ligação química, tá? Então dá para, olhando, observando aqui essas 4 etapas, dá para a gente concluir que o verde é quem ganha os elétrons, porque ele está no estado físico líquido ou gás, né? Não dá para a gente ter certeza, mas é líquido ou gás, e ele forma íons negativos, tá? Número 8. No tratamento da água para o consumo humano são utilizadas diferentes substâncias. O sulfato de alumínio, Al2SO4,3, é uma substância, aliás, é um sal adicionado para auxiliar a formação de flocos de sujeira. O gás cloro é bombeado para fazer a desinfecção e o óxido de cálcio é um sal utilizado para ajustar o pH da água. Utilizando a tabela periódica do capítulo anterior, ou seja, eu acho que vocês devem ter uma tabela periódica aí na apostila de vocês pro lado de trás, nos outros capítulos antes de ligação química. Ele pergunta assim: qual dessas substâncias apresenta ligações covalentes e quais devem apresentar... aliás, qual dessas substâncias apresenta ligações covalentes e ligações iônicas? Qual dessas 3 substâncias, a Al2SO4,3... Ixi, risquei embaixo, não era para ter feito isso. Deixa eu apagar. Então, o Al2SO4,3, o Cl2 e o CaO.
Qual dessas três substâncias tem ligações covalentes e iônicas? Qual dessas três substâncias tem os dois tipos de ligação, tanto covalente quanto iônica? Vamos analisar assim, gente. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto para mostrar para vocês. Vamos pegar o CaO. O Ca aqui é o símbolo de qual substância química? Qual é o elemento químico representado pelo símbolo Ca? Já ouviram falar? Qual é o nome do Ca? Eu não sei. Ca é cálcio. Cálcio. E o O? O que é o O? O que é o O? O é o símbolo do quê? Qual é o elemento químico é representado pelo símbolo O, gente? Oxigênio. Oxigênio. Então eu tenho cálcio, que é um metal, oxigênio, que é um não metal. Quando esses dois se ligam, metal e não metal se juntam, qual é o tipo de ligação que é feita entre eles? Que tipo de ligação que se forma entre metais e não metais? Ligações iônicas, muito bem. Vamos escrever aqui, vou puxar um risquinho aqui. O CaO já sei que é ligação iônica. Tá? O Cl2, ele é formado por dois átomos de cloro. Cloro ligado com cloro. O cloro é um não metal. Dois não metais se juntando, que tipo de ligação que é feita entre eles? Ligação. Qual que é o tipo de ligação entre dois não metais? Covalente, ótimo. Então aqui o Cl2, o tipo de ligação é covalente. Vou escrever só coval aqui para vocês saberem que é covalente. Agora olha aqui essa substância, Al2SO4 O Al é alumínio, metal. O S é enxofre, não metal. Ligação entre alumínio e enxofre é iônica ou covalente? Covalente. Iônico? Iônico, metal e não metal é sempre ligação iônica, tá? Ah, sim. Alumínio, enxofre. Metal, não metal, ligação iônica. Só que também tem o oxigênio. O oxigênio está ligado ao enxofre. Então, ligação de enxofre e oxigênio. Enxofre é não metal. Oxigênio é não metal. Dois não metais fazem que tipo de ligação química? Covalente. Covalente. Então, olha, no Al2SO4 a gente tem ligação iônica entre alumínio e enxofre e ligação covalente entre enxofre e oxigênio. Então, a resposta aqui é o Al2SO4. Eu esqueci de colocar entre parênteses aqui, ó, o SO4 tem que estar entre parênteses e um 3 aqui fora do parênteses. Al2SO4, 3, formam-se ligações iônicas entre o alumínio e o enxofre e covalentes entre o enxofre e o oxigênio. Tá? Qual é um composto iônico e qual é o composto molecular? Gente, qual dos três é um composto iônico? Qual dos três é o composto iônico? Al2SO4, Cl2 ou CaO? A gente já escreveu isso ali no CaO. slide. CaO. CaO é o composto iônico. E qual é o molecular? Composto molecular é aquele formado de ligações covalentes. Qual que é o composto molecular? Iônico? Não, mas qual dos compostos? Dos três compostos que está lá no enunciado. Qual Ah, que é tá. o molecular?
Cl2? Cl2, muito bem. Olha aqui. Aqui não é covalente, tá? Escrevi errado também, não prestei atenção no que eu estava escrevendo. Aqui é molecular. Então, molecular é o Cl2. Iônico, a gente já determinou que o L2 e o SO4 formam ligações iônicas e o CaO também. 9, para a gente finalizar, terminando nossos exercícios de hoje. O nitinol, na verdade, é uma substância composta com propriedades únicas. Apresenta apenas níquel e titânio, em porcentagens atômicas praticamente iguais. É bastante utilizado na formação do stent em cirurgias de angioplastia. Gente, stent é tipo uma redinha que é colocada dentro das nossas artérias ou das nossas veias quando a gente tem algum tipo de problema relacionado ao entupimento das nossas veias ou artérias. Aí eles colocam essa redinha aqui dentro. Inicialmente ela é um fiozinho bem fininho, mas com o tempo ela vai inchando e ela forma tipo uma rede mesmo dentro do nosso vaso, que ela vai inchando e vai abrindo o nosso vaso, tá? Fazendo com que a artéria ela se abra de novo. Ao ser aquecido a dada temperatura, o nitinol é deformado e expande-se para desobstruir a artéria. Pergunta-se: que tipo de ligação química o nitinol apresenta? Iônica, covalente ou metálica? E justifique sua resposta. Qual é o tipo de ligação química presente no nitinol? Olha aqui, ele é formado só por níquel e titânio. Qual é o tipo de ligação química nele? Iônica, covalente ou metálica? O que o níquel é? O níquel é metal ou não metal? Ligação metálica? É ligação metálica, sim. Tá certinho, Amanda. Porque o níquel é metal e o titânio também é metal. Dois metais que se ligam só podem fazer ligações metálicas, tá? Então, olha ali. É metálica porque é formado por dois metais, no caso o níquel e o titânio. Terminando, última parte agora. Que característica desse tipo de ligação permite que a rede cristalina possa se rearranjar depois de deformada? Gente, provavelmente essa resposta aqui vocês não vão conseguir chegar até ela, né? Eu achei assim meio que forçar a barra demais colocar uma pergunta como essa para vocês aí. Mas é assim. No metal, como os átomos geralmente eles perdem os seus elétrons, todo mundo perde os elétrons, e os elétrons começam a se movimentar por todos os átomos, forma-se uma nuvem eletrônica, um mar eletrônico entre os elétrons, um mar de elétrons entre os átomos. Isso permite com que os átomos eles possam se reorganizar, eles possam mudar a forma dele de acordo com a necessidade do material. É por isso que metal pode ser transformado em folhas, eles podem ser moldados facilmente, porque o mar de elétrons permite com que o metal se molde facilmente, tá? Então olha aqui, a ligação metálica é formada por átomos com carga elétrica, né, por cátions envoltos em uma nuvem de elétrons, o que permite sua reorganização após a deformação. Então eles podem mudar de forma facilmente por causa dessa nuvem de elétrons que fica envolvendo os átomos, certo? Galera, como eu falei para vocês, hoje a gente terminaria a aula mais cedo, 9h20, porque eu tenho um compromisso agora às 9h30. Belezinha? Se vocês não conseguiram colocar todas as respostas na apostila de vocês, fica tranquilo, que assim que eu terminar meu compromisso agora das 9h30, eu posto lá na sala de vocês os slides da aula de hoje. E aí você pode copiar as respostas que você ainda não tem na tua apostila, você copia de lá e passa para a tua apostila. Belezinha, gente? Beleza? Querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Querem tirar alguma coisa que vocês não entenderam antes de eu finalizar a aula? Tem certeza? Vamos ver na hora da prova então, hein, Carolina? Ó, o Eduardo tá falando que tá de boa também, então não sei se vocês estão passando um migué brabo em mim ou se realmente tá tranquilo. Falei, vamos ver na hora da prova. Pessoal, então eu agradeço a presença de vocês aí na nossa sala de hoje. Deixa só eu bater uma fotinha dos 6 aqui para eu poder fazer chamada depois. Tá?
Galera, tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, Você tchau. também, tio. Fiquem com Falou. Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.